Alguma vez você já se deparou com um objetivo que parecia impossível de alcançar? Já teve a sensação de que, não importa o quanto se esforçasse, as oportunidades não surgiam e o caminho se tornava cada vez mais árduo? Talvez essa seja a sua situação agora. Mas e se a solução não estiver apenas em suas ações, mas também na sua fé? O Salmo 121 começa com uma questão que ressoa em todos nós nos momentos de incerteza. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa é a pergunta silenciosa de quem está exausto de lutar, de quem já se dedicou, mas ainda não viu os frutos do seu trabalho. A resposta, no entanto, vem com uma força capaz de mudar tudo. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que isso significa na prática? Que a força de que você precisa para alcançar seus objetivos não depende unicamente do seu esforço, mas também da sua conexão com uma fonte superior. Um poder invisível que trabalha nos bastidores, abrindo portas que a razão não pode explicar. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos do sucesso, ensinou que a fé é o elemento invisível que transforma o desejo em realidade. Para ele, nenhuma conquista significativa é possível sem fé. E ele não se referia a uma crença cega, mas sim a uma certeza interna, a uma convicção poderosa. Quando você acredita com intensidade, o universo se mobiliza a seu favor. E ao unir essa fé com uma ação intencional, o impossível se torna real. A fé ativa. O segredo, no entanto, é que a fé que gera conquistas não é passiva. Ela não é apenas esperar. É uma atitude mental, a decisão de continuar acreditando mesmo quando os resultados demoram a aparecer. É manter a confiança no que não se vê, mesmo quando a realidade visível aponta o contrário. Napoleon Hill chamava isso de acessar a inteligência infinita. É o momento em que a mente, alimentada pela fé, se harmoniza com poderes maiores e começa a atrair ideias, contatos, soluções e oportunidades que de outra forma não chegariam até você. É o socorro que vem do alto, como diz o Salmo, agindo tanto interna quanto externamente. Quantas pessoas abandonam seus sonhos por não enxergarem resultados imediatos? Quantas recuam quando estavam prestes a ter uma grande vitória? A diferença entre quem vence e quem desiste está na capacidade de manter a fé quando tudo parece estagnado. Nesses momentos, o invisível está trabalhando. O silêncio não é a ausência de movimento, é o período de preparação para a manifestação. Lembre-se, o Senhor que te guarda não dormitará. De fato, não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Enquanto você segue em frente, mesmo com receios e incertezas, ele prepara o terreno. A fé é uma parceria. Você age no plano terreno e ele age no plano invisível. Mude sua mente, mude sua vida. Quantas oportunidades já se perderam porque a mente estava nublada pela dúvida? Quantas conexões você não fez por não acreditar em seu próprio potencial? A fé traz clareza, fortalece e eleva. Ela dá a coragem de agir mesmo sem garantias. Ela transforma cada passo em direção ao seu objetivo em um ato de força. Por isso, tenha a certeza de que se seu objetivo é genuíno e alinhado com o bem, ele já está em movimento. Talvez você ainda não consiga ver, mas o socorro está a caminho. Talvez o que falte não seja mais esforço, mas sim mais confiança. Para solidificar essa poderosa convicção em sua mente, escreva nos comentários: o meu socorro vem do alto e minha fé abre os caminhos. Essa é uma declaração ao universo, uma afirmação ao seu subconsciente para que sua mente se alinhe com a fonte que jamais falha. Continue assistindo, pois nas próximas partes você vai aprender a aplicar essa fé de forma prática, a ativar essa força diariamente e transformar objetivos paralisados em conquistas realizadas. Você não está aqui por acaso. Há um propósito por trás de cada palavra, e esse pode ser o sinal que você aguardava para seguir em frente. Agora que a base está sólida, é hora de converter essa fé em ação. Não basta acreditar, é preciso alinhar pensamentos, sentimentos e ações. Napoleon Hill ensinou que a fé se manifesta na atitude. A forma como você lida com as dificuldades revela a profundidade de sua convicção interior.
Quem tem fé verdadeira não se deixa abalar pelo silêncio, nem se desespera pela espera. A pessoa simplesmente continua. Essa persistência é uma linguagem que o universo entende. Hill chamava isso de persistência guiada pela fé, uma resistência inteligente direcionada por um propósito maior. O Salmo 121 nos recorda: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso significa que, mesmo sem você perceber, está sendo conduzido. As oportunidades não surgem por acaso. Elas se revelam para aqueles que se mantêm no caminho, mesmo sem sinais visíveis. É nesse ponto que muitos desistem, um momento antes da grande virada. A fé é o que o mantém em movimento enquanto a realidade ainda está sendo construída. O poder da mente para atrair a realidade. Napoleon Hill afirmava que tudo começa com um desejo intenso, mas é a fé que o transforma em realidade. O desejo é a semente, e a fé é a força vital que a faz germinar, crescer e florescer. E se o solo parece estéril, e se nada parece progredir, ainda assim o processo continua. Já notou como as soluções muitas vezes aparecem após momentos de grande crise? Ou como portas se abrem quando tudo parecia perdido? Isso não é coincidência, é o resultado de uma mente que se recusou a parar de acreditar. Uma fé inabalável envia um sinal para o plano invisível, e esse sinal recebe uma resposta. Napoleon Hill chamava isso de vibração mental positiva. É como se sua mente estivesse constantemente emitindo ondas. Se essas ondas carregam dúvida, medo e derrota, elas repelem as oportunidades. Mas se são preenchidas com confiança, gratidão e clareza de propósito, elas atraem conexões, recursos, ideias e contatos que de outra forma não chegariam até você. É o socorro que vem do alto, como diz o Salmo, agindo tanto interna quanto externamente. Por isso, reforce seu estado mental nesse exato momento. Faça da fé um hábito. Antes de começar o dia, defina o que deseja realizar. Fale em voz alta palavras de afirmação, visualize seus objetivos já concretizados, não importa quão distantes eles pareçam. Essa prática atrai o que parece impossível. Se essa mensagem ressoa com você, é hora de assumir publicamente o seu compromisso. Inscreva-se no canal agora. Isso não é apenas um gesto simbólico, é uma escolha consciente de se cercar de conteúdo que fortalece a sua mente e fortalece a sua fé. É uma declaração de que você está pronto para o próximo nível, de que está no controle do seu crescimento e de que entende que o sucesso vem da nutrição mental e espiritual diária e não apenas do esforço. Napoleon Hill ensinava que somos moldados pelo que consumimos mentalmente. Se você abastece a sua mente com fé, propósito e sabedoria, ela começa a gerar pensamentos que são compatíveis com seus objetivos. E pensamentos são as sementes da realidade. Cada nova ideia que você absorve hoje pode se tornar o caminho para a sua vitória amanhã. Proteção e direção. Continue firme, pois a oportunidade muitas vezes surge disfarçada de desafio. O não de hoje pode ser o direcionamento para um sim muito maior no futuro. Mas isso só se revela para quem permanece forte, para quem continua mesmo sem garantias. O Salmo declara: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Isso significa que ele não observa de longe, ele está ao seu lado. Quando você age com fé, é como se caminhasse junto com o Criador. E quando isso acontece, os caminhos se alinham, o impossível se torna possível e o que estava trancado começa a abrir. Tudo isso começa dentro da sua mente. Sua fé é o seu bem mais valioso. Nenhuma crise, rejeição ou fracasso podem anular o poder de uma mente cheia de fé e de um coração alinhado a um propósito. É isso que move o invisível, transforma obstáculos em degraus e atrai oportunidades antes inalcançáveis. A fé verdadeira se manifesta nos pequenos momentos do dia. Ela não é construída nos grandes desafios, mas nas escolhas silenciosas, nos pensamentos recorrentes, nas atitudes cotidianas. É quando você decide acreditar em vez de reclamar, agir mesmo sem ter vontade e semear esperança onde só existe silêncio. Napoleon Hill notou que todas as pessoas bem-sucedidas tinham algo em comum. Elas mantinham a fé nos seus objetivos mesmo diante das maiores adversidades. Quando todos duvidavam, elas permaneciam firmes.
Quando não havia recursos ou apoio, elas continuavam a visualizar o que queriam. E essa visão, sustentada pela fé, começava a atrair os elementos necessários no momento certo. Essa é uma das maiores lições do sucesso. A realidade visível não pode ser o limite do que você acredita. O mundo material é apenas um reflexo das ideias e convicções que já existem no mundo invisível. Por isso, toda conquista começa na mente, e a fé é a argamassa que mantém a estrutura até que ela se torne visível. É assim que o socorro prometido no Salmo 121 age. Ele não vem apenas como um milagre instantâneo, mas como sabedoria nas decisões, clareza em meio à confusão e direção onde havia incerteza. Às vezes, o socorro é um não que protege de algo maior. Outras vezes, é uma porta que se fecha para o impulsionar na direção correta. A fé é o que permite interpretar cada evento com a perspectiva certa. Pensar dessa forma não é uma ilusão, é inteligência espiritual e emocional. Hill dizia que a mente, quando dominada por pensamentos de fé, se torna uma força criadora. Ela emite sinais que mudam o ambiente, a postura e o magnetismo pessoal. As pessoas notam isso. As situações se transformam diante de alguém que está emocionalmente conectado ao seu propósito. Mas é fundamental nutrir essa fé. A dúvida é insistente e o medo é barulhento. Por isso, a prática diária é crucial. Afirmações, orações, meditação, visualização, gratidão, nada disso é misticismo, é treinamento mental. O que você repete internamente se projeta externamente. O que se reforça na mente se materializa com o tempo. O caminho da realização. O Salmo afirma: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A alma é o centro das decisões, das emoções e da direção. Quando a alma está firme, nada externo pode abalá-la. Por isso, cuidar da mente e do espírito é uma das maneiras mais poderosas de atrair oportunidades. Não porque elas surgem magicamente, mas porque você começa a enxergar o que antes não via. Oportunidades não faltam, falta percepção. E a fé aprimora a visão. Se esta mensagem faz sentido para você, é o momento de fazer com que ela alcance mais pessoas. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvi-lo. Às vezes, uma única palavra pode reanimar a fé de alguém, dar um novo ânimo, levar a uma decisão correta ou simplesmente restaurar a crença em si mesmo. Seja esse agente de transformação. Não importa o tamanho do seu objetivo. Ele pode parecer distante ou impossível, mas se sua mente estiver alinhada, se sua fé for sólida e suas ações estiverem comprometidas, o universo começará a conspirar a seu favor. Pessoas desconhecidas cruzarão seu caminho, oportunidades inesperadas surgirão e ideias que estavam adormecidas em você despertarão com força total. Napoleon Hill ensinou que a mente controlada pela fé desenvolve uma espécie de sexto sentido, uma intuição aguçada que aponta direções, agiliza decisões e antecipa movimentos. É como se o invisível passasse a cooperar com o visível e tudo começasse a se encaixar. Mas isso só ocorre com quem se compromete, de corpo e alma. Essa é a diferença entre os que apenas desejam e os que realizam. Desejo sem fé é uma vontade fraca. Desejo com fé é um impulso criador. Desejo com fé e ação constante é realização inevitável. Mantenha essa força viva. Escolha nutrir pensamentos que o elevam. Cerque-se de mensagens que o fortalecem. E lembre-se, você não precisa enxergar para continuar. Basta acreditar com convicção. Mantenha-se firme, porque tudo que está alinhado com o seu propósito e sustentado por uma fé verdadeira já está em andamento. E quando chegar, você verá que cada momento de persistência valeu a pena. A semente do sucesso. O que mais impede uma pessoa de realizar seus objetivos não é a falta de tempo ou de oportunidades, mas a ausência de uma convicção profunda de que aquilo é possível para ela. Sem essa convicção, o esforço se torna inconsistente.
A persistência se enfraquece e a mente aceita desculpas para parar. Por isso, a fé é a fundação de toda conquista duradoura. Ela é um sistema de crenças que define até onde você pode chegar. Segundo Hill, aquilo em que você acredita intensamente tende a se manifestar como realidade. A fé cria um campo de força mental que repele distrações, atrai as conexões certas e mantém o foco mesmo nos dias difíceis. O Salmo 121 afirma com clareza: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso significa que você não está sozinho nessa jornada. Há uma força que acompanha cada passo, que enxerga cada esforço e honra cada decisão tomada com integridade. Essa consciência muda tudo, trocando a ansiedade pela confiança. Em vez de tentar controlar cada detalhe, você aprende a agir com excelência e a confiar no processo. A decisão de vencer. Hill dizia que um dos maiores erros é agir com dúvida, porque a dúvida neutraliza o poder do pensamento, enfraquece a ação e confunde a direção. A fé, ao contrário, acelera os processos, traz clareza e dá a coragem de decidir. O que antes parecia complexo se torna simples. O que estava bloqueado começa a fluir. Essa força interna precisa ser nutrida diariamente. Não basta ter fé por um instante. É preciso transformá-la em um hábito. Isso se constrói com repetição, disciplina emocional e a escolha consciente de focar no que você deseja e não no que você teme. A cada pensamento alinhado com a fé, uma nova camada da realidade é moldada. Mesmo nos dias silenciosos, quando parece que nada se move, algo está sendo rearranjado. O tempo da fé não é o tempo do relógio, é o tempo da preparação. Quem entende isso não desiste no meio do caminho. Por contrário, caminha com mais firmeza, pois sabe que está sendo guardado, guiado e sustentado por algo maior. Reafirme sua posição agora. Escreva nos comentários como um compromisso com você mesmo e com o universo. Nada me faltará, porque a minha fé me sustenta. Não é só uma frase, é uma programação mental, uma afirmação que será gravada em seu subconsciente a cada vez que você a ler ou a repetir. Palavras moldam pensamentos, e pensamentos moldam o seu destino. Nenhuma conquista se sustenta apenas com força bruta. O que de fato constrói uma vida plena é a união de intenção, direção e fé. Sem fé, até o talento mais raro se perde. Com fé, até a pessoa mais comum pode realizar feitos extraordinários. Hill insistia que o sucesso não é uma questão de sorte, mas de leis. Existem leis mentais e espirituais que governam os resultados, e a fé é uma delas. Ela só funciona quando é colocada em prática, ativada no pensamento, sustentada pela emoção e concretizada na ação. A jornada da fé e da realização. Acreditar não é o bastante. É preciso agir como quem já tem, falar como quem já alcançou e pensar como quem já vive os resultados. O mundo externo sempre tentará interferir. As circunstâncias mudam, as pessoas duvidam e as situações testam a paciência. Mas quem carrega uma fé verdadeira em seu interior permanece inabalável, pois sua fonte de direção não está na opinião dos outros, mas na certeza de seu propósito. Não está no que dizem, mas no que você acredita. Não está no que vê agora, mas no que sabe que virá. É este estado mental que atrai respostas, move as peças invisíveis e traz oportunidades inesperadas. A fé não apenas o sustenta, ela provoca movimento. É como um ímã, atraindo para si tudo o que está em sintonia com o seu objetivo. O que não estiver, se afasta naturalmente. Isso é proteção. Isso também é o socorro que vem do alto. Você pode escolher permanecer preso ao que não aconteceu ou direcionar sua energia para o que está sendo construído. O primeiro caminho gera frustração. O segundo, transformação. E essa escolha é diária. Começa no pensamento e se reflete na ação. Por isso, observe os objetivos que você carrega. Pergunte a si mesmo:
Estou agindo com fé ou com dúvida? Estou caminhando com convicção ou me deixando levar pela incerteza dos resultados? A resposta honesta a essas perguntas pode revelar o que precisa ser ajustado para que as portas certas se abram. E quando esse ajuste é feito, tudo começa a mudar. Primeiro internamente, depois externamente. Seu socorro não vem da força de vontade isolada ou de um esforço desconectado. Vem de uma conexão superior, de uma mente alinhada com princípios eternos. E a fé é a ponte que liga o que você deseja ao que você realiza. Ela é silenciosa, mas poderosa, invisível, mas concreta. E quem caminha com ela sempre alcança. A decisão. Para finalizar este ensinamento, é crucial levar tudo o que foi dito a um ponto de decisão. Nenhuma transformação acontece apenas com a escuta passiva. A escolha consciente de aplicar, viver e praticar a fé é o que ativa seu poder verdadeiro. Viver com fé exige movimento. Quantas vezes a resposta estava por perto, mas a pessoa não teve a coragem de ir até o fim? Quantos projetos foram abandonados por medo? E quantas pessoas hoje vivem muito aquém do seu potencial por terem perdido a fé no meio do caminho? O Salmo 121 termina com uma promessa inabalável. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esta não é apenas uma frase bonita, é uma garantia, uma âncora espiritual, um lembrete de que quem caminha com fé não está à mercê do acaso, mas protegido por uma inteligência maior, guiado por um propósito superior e sustentado por um poder que não falha. Napoleão Hill ensinava que toda pessoa que realiza grandes feitos possui uma força invisível, silenciosa e imbatível. Essa força é a fé aplicada. A certeza de que o que se busca já existe no plano invisível e que com disciplina e persistência se tornará visível. Mas essa fé precisa ser reafirmada todos os dias, fortalecida por decisões claras, escolhas conscientes e ações intencionais. Porque se não for nutrida, ela enfraquece. Se não for ativada, ela adormece. E quando a fé adormece, a vida entra em modo de sobrevivência, não de realização. A decisão que você toma agora pode ser um divisor de águas. O que você ouviu não é apenas uma reflexão, é um chamado à ação, um convite para transformar fé em conquista. Existe um momento certo para cada despertar, e se esta mensagem chegou até você, é porque algo novo está pronto para surgir em sua vida. Uma nova etapa, uma nova clareza, um novo alinhamento entre o que se deseja e o que se realiza. Mas para que isso aconteça, é preciso se comprometer. E esse compromisso começa com pequenos atos, com a decisão de se cercar de conteúdo que fortalece, de mensagens que elevam, de ensinamentos que constroem. Por isso, se você ainda não fez, inscreva-se no canal agora. Não como um gesto técnico, mas como um símbolo de que está escolhendo o caminho da consciência, da fé ativa e da realização com propósito. Porque quando você toma uma decisão firme, o universo começa a responder, e uma simples escolha hoje pode abrir portas grandiosas amanhã. Lembre-se, o que você planta na mente, você colhe na vida. E neste momento, um novo padrão mental de fé, convicção e visão clara está sendo plantado. Essa nova estrutura interna começa a reorganizar tudo à sua volta. Pessoas, ideias, decisões, caminhos. Você não precisa saber todos os passos, precisa apenas continuar caminhando com fé. A sabedoria virá no percurso, as oportunidades surgirão no momento certo, e o que parecia impossível se mostrará acessível, possível, real. Porque seu socorro não vem do mundo, vem do alto, e quem confia nessa fonte jamais fica desamparado. O sucesso verdadeiro não é apenas alcançar metas, mas viver com propósito, com paz e com poder interior. É acordar todos os dias sabendo que está no caminho certo, que cada desafio é parte do processo, que cada passo é valioso. A jornada da fé é silenciosa, mas poderosa, discreta, mas transformadora.
À medida que você caminha com coragem, as circunstâncias respondem, as portas se ajustam e o impossível se curva diante de uma mente determinada e de um espírito fortalecido. Que este conteúdo seja uma semente viva em sua mente, que ele o acompanhe em suas próximas decisões e que você se lembre nos dias bons e nos difíceis de que há um poder maior guiando seus passos, um socorro que não falha, uma promessa que não muda e uma fé que, quando sustentada, transforma qualquer realidade. Acredite, mova-se e confie. O seu socorro já está a caminho.